Voltamos para o Paul Ricoeur. Para o Paul Ricoeur, que vai apresentar algumas críticas, não exatamente a um modelo de história do tempo presente, mas sim a essa atmosfera cultural, no sentido mais amplo que o termo atmosfera cultural pode ter. A essa atmosfera cultural marcada pela presença, pela constante representificação de passados que não passam. E o Paul Ricoeur, muito inspirado na psicanálise, vai adotar termos psicanalíticos para isso. Trauma, patologia. E ele vai, enfim, desenvolver em vários textos, Tempo e Narrativa é um deles, e A Memória, a História e o Esquecimento, que é um grandíssimo livro, marcou muito a minha formação também, é outro, onde ele vai propor os conceitos de dever de memória e desrazão identitária. Vamos lá. Para o Paul Ricoeur, essa atmosfera cultural marcada pela presença, esse presente amplo de passados que não passam, de passados que são o tempo inteiro representificados, evocados, a partir de projetos identitários de reparação histórica, pautados na ideia de trauma. Para o Paul Ricoeur, essa constante representificação, a partir da qual a relação que se estabelece com o passado não é de sentido, no sentido hermenêutico do termo. O que é hermenêutica? Hermenêutica é interpretação. Né? Paul Ricoeur aqui propõe uma hermenêutica da memória. E o que sugere a interpretação? Sugere dois níveis de significado. O superficial, que é aquele ali que à primeira vista parece verdadeiro, mas não é. E o mais profundo, que é onde estaria essa verdade. Então, o que o hermeneuta faz? Ele vai da superfície para o profundo, acreditando que, ao fazê-lo, é possível produzir sentido, produzir significado. Paul Ricoeur, então, argumenta que a relação que a contemporaneidade tem com o passado é uma relação esquizofrênica, onde o dever de memória é um dever de justiça, onde os passados traumáticos são o tempo inteiro evocados na chave do ressentimento, e que isso criaria uma sociedade patologizada, sociedade doente, psicanaliticamente doente, uma sociedade que não foi capaz de exercer o luto. Então, essa obrigação de lembrar para reparar, de lembrar para cobrar reparação, é o que Paul Ricoeur chama de dever de memória. Né? O que não é, para ele, a melhor relação possível com esses passados. A melhor relação possível seria uma relação de sentido, onde esses passados fossem algo distanciados, sobre eles fosse produzido sentido e fosse possível o devido exercício coletivo do luto, que é aquilo que o Paul Ricoeur vai chamar de trabalho de memória. E aqui no nosso PowerPoint, eu escrevi 2 parágrafos para tentar um pouco resumir esse debate feito pelo Paul Ricoeur e ser claro, e ser didático. A didática é o nosso sacerdócio. Todo esforço para ser didático é pouco. Todo. A obrigação do professor é sempre se fazer entender para o mais amplo número de pessoas possível. Mesmo sabendo, é claro, que a compreensão total e universal é uma utopia, mas é uma utopia que a gente tem que perseguir sempre. Vejam só. Aqui é texto meu, ok? Na sua discussão sobre a memória, desenvolvida no livro A História, a Memória e o Esquecimento, publicada em 2000, Ricoeur argumenta
que o exercício da memória jamais é gesto passivo, sendo sempre uma busca, um exercício. Daí, o autor fala em memória exercitada. Ou seja, a memória nunca é algo que me toma de assalto passivamente. Ela é sempre um exercício, seja lá por qual motivo for. No entanto, mesmo sendo um dado antropológico universal, Ricoeur afirma que algumas sociedades, em alguns momentos da história, atribuem valores diferentes à memória. No caso específico das sociedades ocidentais contemporâneas, marcadas pelas noções de trauma, dívida histórica e reparação, a memória se torna um dever de justiça, o que teria efeitos patológicos no imaginário coletivo. A crítica de Ricoeur, então, é direcionada... Deixa eu consertar aqui um errinho de concordância no slide. A crítica de Ricoeur, então, é direcionada ao uso ressentido da memória, a dificuldade das sociedades contemporâneas em efetivarem um luto e seguirem em frente. Então, claro que a gente pode criticar a crítica do Paul Ricoeur, né? Até com um argumento pautado na retórica do corpo, né? Dizer, por exemplo, fácil para esse francês branco, né, dizer que nós temos que estabelecer uma relação de distanciamento com o nosso passado traumático e não nos deixar levar pelo ressentimento. É claro, ele não sofre racismo. É possível, claro, né? Estou aqui apresentando a possibilidade da crítica, né? Apresentando a crítica feita pelo Paul Ricoeur e abrindo a você que está me ouvindo e me vendo a possibilidade da crítica, né? É isso, né? O bom debate acadêmico é esse, né? Onde pode sobrar crítica para todo mundo. Ninguém habita o Olimpo. Ninguém. Absolutamente ninguém. No caso específico das sociedades ocidentais contemporâneas, marcadas pelas noções de trauma, dívida histórica e reparação, mais um errinho aqui, a gente, né? Texto é uma coisa, né? A gente rever e sempre escapa alguma coisa. A memória se torna um dever de justiça, o que teria efeitos patológicos no imaginário coletivo. A crítica de Ricoeur, então, é direcionada ao uso ressentido da memória, a dificuldade das sociedades contemporâneas em efetivarem um luto e seguirem em frente. Inspirada em Freud, aqui sou eu ainda falando, Ricoeur propõe a noção de trabalho de memória, o que demandaria a relação crítica contextualizada com o passado histórico, superando a relação fundada na dor e no ressentimento. Assim, segundo Ricoeur, seria possível reconciliar com o passado traumático. Não se trata de esquecer, mas de curar a dor através da crítica, da contextualização, da hermenêutica. O sentido, para Ricoeur, é terapêutico. Vamos dar exemplos, né? Exemplos sempre tão importantes. Então, digamos, por exemplo, e aqui na chave psicanalítica, né? Então eu me deito no divã terapêutico, movido por angústias e traumas, sobre os quais eu não tenho consciência, mas que modulam o meu comportamento. Então, qual é a função do analista, do terapeuta? Do ouvido treinado em análise do discurso. Ouvir, identificar onde está o trauma, né, que a priori, sobre o qual a priori eu não tenho consciência, e me ajudar a produzir sentido sobre ele. E me ajudar a superar o trauma a partir do significado, do sentido, da tomada de consciência. A tomada de consciência seria psicanaliticamente terapêutica. Então, eu sento lá, eu deito no meu divã terapêutico, né, na análise,
e sou movido por uma relação problemática com as mulheres, não é o meu caso. Um beijo para todas as mulheres do mundo, todo respeito sempre. Então sou marcado por uma relação problemática com as mulheres porque eu tenho um trauma com a minha mãe. A priori, eu não sei disso. Eu preciso da terapia para que ela me ajude a tomar consciência disso. O terapeuta, então, identifica esse trauma e me ajuda a iluminar a minha inconsciência, a trazer à luz aquilo que estava no subterrâneo e a contextualizar. Não, minha mãe fez isso comigo, o abandono, porque naquele contexto ela era muito jovem, não estava pronta, entende? Então, a partir de uma produção de sentido, de contextualização, que somente se faz possível a partir de algum distanciamento crítico, analítico, eu consigo superar o trauma e perdoar. Então, o Paul Ricoeur se vale dessa técnica terapêutica para tentar analisar as sociedades contemporâneas. Um exemplo nesse sentido. Eu passo na minha cidade e vejo ali o monumento de um traficante de escravos. Isso me desperta dor, né? Como pessoa negra, enfim, como cidadão humanista que sou, isso me provoca dor, porque aquele monumento me faz lembrar de um passado traumático. Então, qual seria a melhor relação a melhor relação possível com essa memória? O trabalho de memória, nas palavras do Paul Ricoeur. Contextualizar aquela experiência. Naquele momento, a escravidão não era uma interdição moral, né? Então não há sentido em julgar esse personagem com critérios que são do tempo presente. Mais vale combater os efeitos estruturais contemporâneos do racismo do que tentar estabelecer uma relação de ressentimento com aquele personagem, né? Ou seja, a partir do distanciamento crítico e da contextualização, o trabalho de memória não é esquecimento e nem achar que aquela dor não se manifesta hoje em seus efeitos estruturais e dolorosos. Mas é um trabalho de distanciamento, de contextualização, que nos torna possível seguir em frente. Né? Seguir em frente até mesmo superando os desdobramentos estruturais desse passado que não passa. Então esse seria o trabalho de memória. Mais uma vez, você que está me ouvindo, você pode dizer, mas isso é muito fácil quando você não sente no seu próprio corpo os efeitos do trauma. É uma resposta possível a partir de certos corpos, atravessados por certos marcadores, de uma retórica das identidades. Claro que isso é possível. Possível e legítimo. Né? Palavras de Paul Ricoeur. O excesso de memória lembra muito a compulsão de repetição, a qual, segundo Freud, nos leva a substituir a lembrança verdadeira, pela qual o presente estaria reconciliado com o passado, pela passagem ao ato. Quantas violências no mundo valem como acting out, no lugar da lembrança? Pode-se até falar, caso queira, em uma memória-repetição, a respeito dessas celebrações fúnebres, mas apenas para acrescentar que essa memória-repetição resiste à crítica e que a memória, lembrança, é fundamentalmente uma memória crítica. Então, para Paul Ricoeur, a saída passa pela produção de sentido, hermeneuticamente falando, pela crítica, por algum distanciamento. Sobre a desrazão identitária, Paul Ricoeur questiona essa relação muitas vezes naturalizada
que a contemporaneidade estabelece com as identidades. Então, tipo, eu sou brasileiro porque isso seria algo inerente a mim. Ou porque eu sou negro, ou mulher, ou LGBT. Trata-se, então, de uma identidade atemporal que faz com que, por exemplo, a minha forma de encarar o mundo guarde alguma capacidade de monopolizar virtudes. Quer dizer, a forma como eu encaro a realidade seria melhor epistemicamente, moralmente, porque o meu corpo é atravessado por determinados marcadores de gênero, de raça ou de classe. O que o Porriquet diz que isso é uma desrazão, porque toda identidade é construída. Toda identidade é produzida é o produto de projetos que, ao fim e ao cabo, são projetos que também têm suas pretensões de poder. Ou seja, nenhuma identidade ocuparia um Olimpo sacrossanto que legitimaria suas pretensões de culto ou de hegemonia sobre outras. E aqui sou eu falando sobre Porriquet. Sobre a desrazão identitária, Riquet acusa a dimensão ilusória de que a identidade seria algo inerente à subjetividade. Crença dada por um processo de cristalização das memórias. Também aqui, Riquet sugere a crítica, dada por uma atitude hermenêutica, cujo objetivo é construir sentido, colocando-se a si mesmo, o sujeito da identidade, em perspectiva crítica. Mais uma vez, Riquet aqui aponta para a crítica como solução. Ou seja, ao colocar a minha própria identidade na mesa de análise, e estabelecer com ela alguma relação de distanciamento crítico, eu me tornaria capaz de entender melhor o que está em jogo nas minhas elaborações identitárias. E logo teria uma relação menos ingênua com a minha própria identidade. Então não é exatamente uma crítica à identidade, até porque não é possível a não identidade. Todos nós acionamos o tempo inteiro dispositivos identitários. Então não é uma crítica a você está acionando o dispositivo identitário. Óbvio, sim. Assim como o crítico, assim como qualquer outro. É uma crítica proposta pelo Riquet a uma relação ingênua e ilusória com a própria identidade. E aí diz o Porriquet na página 94. Ele começa com uma pergunta incômoda. O que faz a fragilidade da identidade? É o caráter puramente presumido, alegado, pretenso da identidade. Esse claim, como diriam os ingleses, esse Anspruch, como diriam os alemães, aloja-se nas respostas à pergunta: quem? Quem sou eu? Respostas em que? De forma: eis o que somos nós. Somos tais, assim e não de outro modo. A fragilidade da identidade consiste na fragilidade dessas respostas, que pretendem dar a receita da identidade proclamada e reclamada. O problema é, assim, afastado em mais um grau, da fragilidade da memória à da identidade. Quer dizer, quando eu respondo a pergunta, quem sou eu? Com a resposta cabal, eu sou isso? Eu sou assim? Né? É uma resposta frágil, porque ela ignora o processo da elaboração identitária, que está longe de ser a simples exteriorização da subjetividade. Mas é uma invenção. Eu me forjo assim.
Eu me forjo assim a partir de experiências e a partir de alguns projetos, né? Então, por exemplo, o intelectual negro ou LGBT que usa essa elaboração identitária como recurso epistêmico, e não estou falando que isso é errado, não, moralmente errado. Não tem aqui nenhum tom de denúncia nessa reflexão que eu proponho. É tom de análise. Então, o intelectual negro ou LGBT ou mulher, ou a intelectual mulher, que aciona essa identidade como recurso epistêmico, ele o faz a partir de um projeto político, retórico e epistêmico. O que, repito, não é algo errado. Assim como eu não vou estabelecer uma relação acrítica com isso. Eu vou ver e vou analisar. Vou criticar, no sentido da análise. E é uma elaboração identitária porque nem toda pessoa negra, LGBT ou mulher se identifica assim. Entende? Se a condição de ser pessoa negra, pessoa LGBT ou mulher em si suscitasse identidades específicas, toda pessoa negra, LGBT ou mulher teria identidades específicas. E nós sabemos que não é assim. Né? Porque a identidade, e é isso que o Paul Ricoeur chama a atenção, a identidade não é a simples manifestação de um eu essencial. A identidade é produto de elaborações, de construções, de projetos retóricos-políticos. Né? Toda identidade. Toda identidade. E aí o historiador do tempo presente fareja isso. Peraí, né? Por que está tratando assim? Né? Por que está falando assim? Por que está performando dessa maneira e não de outra? Entendem? Claro que há projeto nisso. Né? O que o historiador do tempo presente, o historiador das presenças fareja, é a mobilização desses dispositivos. Não para fazer denúncia, né? Ou não só para isso. Claro que quando isso é feito, por exemplo, a partir de um projeto de inspiração fascista, nós temos que fazer a análise e a denúncia. Claro. Os outros é análise. Uma análise que não pode ser interditada, sob o risco de nós termos um debate intelectual empobrecido. Ok? Certo, gente? Chegamos agora ao encaminhamento para a reflexão, que é aquele momento da aula onde eu formulo um parágrafo que tenta sintetizar o argumento mobilizado na aula. E aqui é um parágrafo meu, é autoral. Tudo isso que eu estou propondo aqui, gente, tem sempre uma marca autoral, tá por aqui. Por exemplo, está aqui no meu suporte no tablet, não vou mexer para não desmanchar tudo. Eu desenvolvi parte dessas reflexões no livro Do Fake ao Fato, Atualizando o Bolsonaro, que é um livro organizado pelos meus colegas Matheus Pereira, Valdir Araújo e Bruna Stutz. E eu escrevo um capítulo nesse livro. Né? No próprio YouTube, no primeiro vídeo que eu postei no meu canal, eu apresento esse meu capítulo. Descem lá, se tiverem interesse, desçam lá no vídeo Livros que Merecem uma Sentada, do Fake ao Fato, Atualizando o Bolsonaro. Que tem muito desse debate que eu estou propondo aqui. Né? Então, é claro que isso tem muito de autoral que eu venho desenvolvendo aí na minha produção, tanto no registro acadêmico, com capítulos de livros e artigos científicos, como nas minhas intervenções públicas. Então, encaminhamento para a reflexão. A atmosfera da presença teve um duplo impacto sobre as pretensões da operação historiográfica A Verdade Histórica.
De um lado, o ceticismo daqueles que questionam a possibilidade da referencialidade direta, típica das discussões muitas vezes caricaturadas como pós-modernas. De outro lado, a crença, um tanto religiosa, na verdade total do testemunho da vítima de evento traumático. O que os autores arrolados nessa aula problematizam é essa crença religiosa da dimensão de verdade da narrativa sobre si, ou, se quisermos, da narrativa legitimada pelo corpo do autor/sujeito, e não pelo tratamento metodológico típico do procedimento científico. O que está em jogo nesse encastelamento das narrativas em primeira pessoa, de algumas primeiras pessoas, é a sobreposição da moral à crítica, o que acaba resultando na tentativa de interdição da própria crítica. Há um lastro teórico dessa crítica às narrativas em primeira pessoa, cujas pistas os autores aqui arrolados seguem, de Nietzsche a Freud, passando por Derrida e Agamben. Podemos perceber uma desconfiança em relação à crença no potencial de autorrepresentação da primeira pessoa. Então, o objetivo dessa aula é plantar essa sementinha da desconfiança em vocês. Né? Por quê? Por que há tanto esforço de monumentalizar determinadas narrativas que parecem não serem submetidas ao mesmo rigor crítico que outras? Né? Será que essa é a função do cientista social, do historiador? É cada um que pense nisso. Certo, gente? Fechamos nossa aula, nossa terceira aula do curso. O nosso chat online, agora em novo formato, ok? Vamos fazer por transmissões ao vivo no YouTube. Já aprendi como faz. Acho que assim funciona melhor. A gente interage melhor. Esse chat será na quarta-feira, dia 29 de julho. Ok? A aula 4 eu devo estar liberando na segunda-feira, dia 27 de julho. E eu acho que eu vou mudar um pouco o nosso calendário para o chat dessa aula 4 ser na quinta-feira, 6 de agosto. E aí nós encerraríamos o curso em 6 de agosto e não em 30 de julho, como estava previsto no cronograma original. Realmente, alguns de vocês reclamaram e estão certos. Ficou muito em cima para dar tempo de assistir a aula e vir para o chat. Mas eu vou mandar isso tudo certinho por e-mail, certo? E aí eu vou esticar um pouco o prazo também para a entrega do trabalhinho final para fim de emissão de certificado. Certo, gente? Na segunda-feira, dia 20 de julho, na segunda-feira, dia 27 de julho, estou gravando essa aula no dia 24 de julho. Na segunda-feira, dia 27 de julho, eu vou fazer um ao vivozinho lá no Instagram, para a gente também conversar sobre o curso, sobre outras coisas, certo? @Rodrigo Pérez Oliveira, Pérez com Z, para tentar melhorar essa interação nossa. Certo, gente? Vivendo e aprendendo sempre. É isso, meu povo. Beijocas em todos e todas. Se cuidem.